começar o nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E Jesus nos abençoe. Então, dando continuidade ao nosso seminário com o nosso irmão Sebastião Camargo, para quem veio hoje pela primeira vez, Sebastião Camargo é autor da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, transmite o programa pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, O Despertar da Consciência. Ontem nós iniciamos o seminário aqui em Dourados. O nosso irmão está numa jornada já desde quinta-feira passada, passou por 7 casas espíritas em Campo Grande e aqui em Dourados passará pela nossa casa, Movimento Espírita Francisco de Assis. Aproveito para cumprimentar os nossos amigos ouvintes da Web Rádio Portal da Luz, porque todo este seminário está sendo gravado e o nosso irmão Luiz vai estar transmitindo amanhã. O que foi ontem o seminário, Mediunidade Interna, já está disponível. Quem quiser acesse lá, quem for de vir, ontem já está disponível. E essa de hoje ficará disponível amanhã. Eu vou iniciar aqui uma apresentação. Vidas não podem ser fielmente registradas em papel, sobretudo aquelas que merecem ser contadas. Mas, se cabe ao escriba, honesto em seu propósito, a missão de relatar uma vida, o relato inevitavelmente desfigurado e incompleto consistirá na soma de várias histórias. Participar da vida como um espetáculo inesgotável de surpresas e inteligências e sentir o mistério que a tudo governa, pedindo-nos tão somente que protagonizemos a nossa história, não como heróis, mas como autores e atores de um enredo responsável pela harmonia do universo. Significa assumirmos a posição de quem possui nas mãos o fio que tece a trama. O verdadeiro sentido, entretanto, escapa-nos a cada época, por entre os dedos, seguindo o seu curso, enredando outros personagens, tempos e espaços, compondo outros cenários, histórias e ininterruptamente tecendo a trajetória da alma em sua eterna incompletude. É vida gerando vida, em todo o seu esplendor. E indagamos qual a origem dessas tramas, quantas vidas compõem a vida, como elas nascem, vivem, transformam-se, sem que morram jamais, quais papéis nos cabe representar para que o espetáculo da vida cumpra o seu destino, vida geradora de vida. Vida geradora de vida? Que narrativa é essa que somos chamados a compor e a protagonizar, ora como personagens que somos, ora como demiurgos que detêm poderes de criar, de reinar, de escolher as cenas e os dramas que nos compete representar? O que significa decidir sobre a vida e por ela responder como culpados ou inocentes, vítimas ou algozes? Que consciência é essa que, como num tribunal,
nos condena ou absolve, e nos acompanha, irrevogável e silenciosamente, como se nada pudesse escapar a uma onisciência soberana e imutável? De que livro o autor, se originou, narrativa tão extraordinária, cujos capítulos nos parecem intimamente ligados e ao mesmo tempo desconexos? Deus, sempre Deus, será a resposta e a chave para os mistérios que desafiam a compreensão e o espírito. E não há adjetivos suficientes que lhe caracterizem a grandeza se o compreendermos como força suprema do universo, causa primária de tudo quanto existe. No entanto, a quem compete desafiar o fio da trama para construir a unidade de sentido de papéis e cenários plurais que constituem o universo. Parece-nos que a consciência necessária para lidar com esse cenário ainda carece do despertar, para que a lucidez torne mais bela a tessitura do enredo, cujas estrelas das mais variadas grandezas somos todos nós, do átomo ao anjo. É com grande satisfação que convido o nosso irmão Sebastião Camargo para ministrar o seminário de hoje, capítulos 5 e 6 do Despertar da Consciência. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa darmos continuidade hoje ao tema que começamos ontem, principalmente numa casa que não encontramos resistências. É fácil, muito fácil falar aqui. Não tão fácil é quando há resistências e às vezes quase desencarnamos tentando encontrar espaços em mentes com ideias preconcebidas que já fecharam a sua tese acerca da própria vida. O Espiritismo trata da origem, da natureza e a destinação do ser. Como filosofia nos ensina a pensar, como ciência nos ensina a fazer e como moral nos ensina a comportar. De modo que, para Viana de Carvalho, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. De modo que é uma síntese do ensinamento cósmico, como bem definiu Allan Kardec. Quando lemos obras como o Livro dos Espíritos, na sua terceira edição, na questão 628, há em tudo germes de grandes verdades. Quando analisamos a obra O Livro dos Médiuns, quando ele recomenda que devemos ler de tudo, não ficar limitados nem a um único sistema e nem a um único autor. Quando estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele sintetiza que a função dos Espíritos é comentar os ensinos de Jesus e colocar esses ensinos ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-los. Quando analisamos recomendações na obra Céu e Inferno,
mais ou menos com essas palavras segundo as traduções, o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Hoje em parte, no futuro uma completa fusão. Não por acaso, na terceira edição da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele acrescenta: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E não por acaso também, parece que eu não entendi os 10 mandamentos, que nunca foram 10, são 9 na realidade. Jesus vem e sintetiza num só: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu continuei sem entender. E com piedade em relação à minha pessoa, um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então nós podemos fazer essa conexão. E na obra A Gênese, quando analisamos o capítulo 1, no item 55, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele altera esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Se ela trouxer novas revelações, assim como a filosofia, ele as aceitará. O Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Por ser a síntese do ensinamento cósmico, ficamos bem à vontade, porque ela não começou com Allan Kardec. Foi o próprio Kardec que anotou, na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, que a doutrina é eterna. É o cristianismo redivivo, é Jesus de novo, iluminando os céus de nossas consciências. Hoje a tarefa seria o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas eu vou fazer uma pequena viagem antes, para que entendamos principalmente a apresentação, que se lê um trechinho da apresentação, que se entendermos a apresentação não precisa ler o resto do livro, porque ela sintetiza, é uma síntese de Leon Denis, que nós canalizamos e psicografamos no desdobramento através de uma personagem que não quis aparecer. Vai me colocar na fogueira esse negócio de psicografar encarnados. Mas tudo bem, no futuro vocês saberão de quem se trata. De modo que, logo na introdução, também colocamos alguma coisa que, se na apresentação não for compreendida, dá para entender a obra inteira somente na introdução. Mas no capítulo 1, que a proposta é o conhece-te a ti mesmo, nós colocamos 5 bases fundamentais. Autoconhecimento é saber do que somos constituídos, ou seja, a nossa anatomia. Se fosse um veículo, eu saberia a marca, o modelo, o ano e do que ele é feito. Então, autoconhecimento é quando eu sei do que eu sou constituído. Autodescobrimento é a fisiologia do espírito. Ou seja, eu conheço o veículo e eu sei como ele funciona. Antes eu sabia só do que o carro era constituído, eu era apenas motorista. Mais tarde, desejando entender como o veículo funcionava, eu fiz um curso de mecânica. Então eu sou mecânico motorista. Então facilita. Antes eu sabia operar um computador, mas de vez em quando o dedo nervoso escorrega, você deleta tudo só num toque. Então eu fiz um curso de montagem e manutenção de computador para entender o funcionamento de cada uma de suas peças, principalmente a formatação, instalação de software, etc. De modo que o terceiro item, se eu sei o que é, se eu sei como funciona, eu posso consertar se eu tiver essa habilidade. Então, auto-amor seria a terceira base. Então, se eu sei do que eu sou constituído, como interliga, como nós começamos a dizer ontem, a minha própria realidade, as suas subdivisões, esse mecanismo que nós chamamos de mediunidade interna, então eu posso canalizar os recursos, canalizar informações. Se eu não as tenho, busco em outras mentes, mas eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo, já que Jesus nunca fizera algo pronto para ninguém.
deixou um decreto: farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Mas isso é a lição de amanhã, ou o conteúdo de amanhã. De modo que sua fé te curou. Ele nunca disse: eu curei você. A cada um será dado conforme as suas obras. A terceira parte se trata então do alto amor, da autocura, da nossa reordenação ou reorganização. O quarto, autorrealização, é quando eu já sei o que fazer, como fazer e agora também quando realizar. Eu coloco o meu universo, o meu veículo a serviço do meu semelhante. Agora eu sei como fazer algo para pacificar ou convidar o outro a esse processo de autopacificação. Eu tenho condição de magnetizar uma água porque eu já sei magnetizar a água do meu próprio corpo. Porque para os que desconhecem, o energismo da minha mente, enriquecido pelos meus sentimentos, orientados pela minha inteligência e ordenados pela minha imaginação, vai levar um conteúdo ao íntimo de cada átomo da estrutura da água, sendo que cada núcleo atômico na estrutura molecular da água é um centro vital. Então eu vou transferir a minha vitalidade enriquecida com as minhas virtudes para o interior desta água, sabendo que quando eu começo a pensar nobremente, eu começo a acelerar os átomos do meu próprio corpo. A estrutura vital dos meus átomos, a energia nêutron, se transmuta em prótons, que se transmuta em elétrons, que se transmuta em fótons, e os fótons, quando se reúnem, formam a consciência do átomo ou o meu magnetismo. Magnetismo esse que agora eu estou usando para interferir na água, mas antes eles fizeram esses elementos, desde a sua construção inicial até a intimidade do corpo, o trajeto da mente, universo perispiritual, corpo físico, eles vão culminar no interior de minhas células. E o que eu chamo de ectoplasma é o plasma de minhas próprias células exteriorizado. Então a parte psíquica invisível que gerencia a própria célula, que nós chamamos de energia vital, e a parte mais densa com a capacidade de reconstruir tecidos físicos. Um é interferindo no psíquico, no moral, e outro orientando ou instruindo ou reconstruindo a parte física. Então, se eu já sei fazer isto, agora eu posso colocar o meu universo a serviço do meu semelhante. E ainda além, se eu sei fazer além disso, eu não preciso magnetizar a água, eu posso interferir e ajudar o assistido a magnetizar a água do seu próprio corpo, que é mais de 2/3 da sua massa física. Agora sou eu, a minha consciência, que vai entrar em conexão com a consciência do assistido, e vou pelo menos perguntar: estou aqui, o que queres que eu te faça? Porque em relação a Jesus, já me apresentei. Faça-me instrumento de sua vontade. De modo que, se o assistido permitir, nós vamos, em conexão com a sua consciência, fazer o que nós chamamos de transfusão de alma. Eu vou colocar o meu universo a serviço do dele. E como se uma parceria consciencial, agora nós vamos gerenciar a mente juntos. E vamos criar um conteúdo para a reorganização do seu universo emocional, psíquico, até certo ponto moral, porque não espiritual, e trazer esse energismo para o físico, num processo que muitos chamam de bioenergia, outros chamam de passe, não importa o nome que se dê, mas esse processo de transformação de parte da nossa própria consciência, a interação com energias incontáveis em a natureza, com a consciência do próprio indivíduo e com seus veículos de expressão. Quando assim compreendo, eu já posso realizar a tarefa, conforme recomenda Allan Kardec na obra O Livro dos Médiuns. O médium precisa de duas coisas: o conhecimento de causa
e os valores morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho a certeza, e só a tenho após a compreensão. De modo que, no segundo capítulo, nós colocamos uma visão bem periférica ou superficial a respeito de Deus, mas suficiente para entendermos que tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. A ideia do que saímos de Deus, perdemos o endereço e a ele retornaremos, que religião seria para religar-nos, e eu vejo os rótulos religiosos mais separando do que unindo, na maioria dos casos. Mas religião não é um rótulo, religião é uma conduta. Na realidade, nós preferimos chamar de religiosidade ou de espiritualidade, que hoje nós adotamos. Vós sois o templo de Deus, cada um de nós somos um templo. E se perguntasse para Dalai Lama, como uma repórter perguntou, quantas religiões são necessárias? Uma para cada ser. Cada um é um universo diferente. E não adianta queremos vender o rótulo para alguém, porque a necessidade dele pode ser muito diferente. Mas o Evangelho é único e serve para todos, porque é algo que está em nossa própria consciência. Não dependemos de quem quer que seja ou de locais, porque está no próprio Evangelho de João, mais ou menos assim, no capítulo 4, no item ou no versículo 23 em diante. Dia virá, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores de meu Pai irão adorá-lo, não em templos, mas em espírito e em verdade, ou seja, onde quer que estivermos. Então essa noção de Deus como a unidade e de nós como uma variedade existente nele, é mais ou menos o que Paulo de Tarso dizia: em Deus eu existo, vivo e me movo. Então ninguém consegue sair de Deus, porque se saíssemos de Deus, onde estaríamos? Dentro de quê? Se Deus fosse o autor e a obra não está nele, ele está dentro de quem? Porque ele está tirando a energia de algum lugar para construir a sua obra, porque construir ou criar é usar a mente, as mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. E para vários autores, inclusive Allan Kardec, Deus é a unidade, e dentro dessa unidade a variedade que somos nós, todos os seres. O terceiro capítulo, nós começamos a estudar a nossa origem, e a surpresa para mim foi compreender que Deus não criou duas coisas, como muitos pensam, a matéria e o espírito. Ele criou somente o espírito, e é um estágio do espírito que chamamos de matéria. A ciência já chegou lá, Allan Kardec há muito tempo. Então ele criou um energismo que nós chamamos de psiquismo divino, que na realidade é a exteriorização da sua própria consciência nesse processo. Se a mente é uma emanação da minha consciência, a mente e a minha própria consciência é um ser uno. Então ela está na consciência. Se fôssemos imaginar uma mente em Deus, para André Luiz, tudo deveria ser a mente de Deus, porque toda a criação estaria dentro de sua mente. Por isso que algum cientista, analisando o universo, tudo é uma mente enorme. Mas entre a nossa consciência e a mente, sendo apenas uma dupla expressão da nossa própria realidade, falar em Deus e sua mente é falar também de uma coisa só. No dizer de Carlos Torres Pastorino, Deus, a luz incriada, o Verbo Criador ou o Pai Criador, o Cristo, são três expressões do mesmo ser. Para Leon Denis, força, espírito, matéria não parece ser mais do que três expressões do mesmo ser, Deus outra vez. De modo que
Para o astrofísico britânico Arthur Stanley, na obra A Natureza do Mundo Físico, a matéria-prima do cosmos é o espírito, como princípio inteligente do universo, também chamado de átomo primordial, chamado de mônada, chamado de fascículo de luz, ou espírito com E minúsculo. Esse energismo, quando ele expressa o seu pensamento, o verbo criador, gera o que nós conhecemos como psiquismo divino. O psiquismo divino é como se fosse uma água indivisível. Quando ele fraciona em diminutas partículas, essas partículas chamamos de átomos primordiais, de espíritos com E minúsculo, ou de princípios inteligentes do universo, ou de mônadas, como bem definiu o cientista Ebb Sargent na obra Base Científica do Espiritismo. Deus é a mônada primordial, ou primária, ou primitiva, segundo ele. Eu, vocês, todos nós somos feitos de mônadas, que eu já vou exemplificar alguma coisa. Então, para Viana de Carvalho, esse psiquismo existia antes do espírito, princípio inteligente do universo. Para Joana de Ângeles, desse psiquismo nasce esse espírito. E para outros autores, como Carlos Torres Pastorino, quando esse átomo primitivo, quando essa mônada começa a reunir-se a outras, forma-se o que nós conhecemos como amor. E antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. Tudo que existe é filho do amor. Então essas diminutas partículas, frações do psiquismo divino, no primeiro momento elas fracionam para individualizar-se, e no segundo momento reunindo em duas ou mais. Lembra do ensino de Jesus? Onde houver dois ou mais em meu nome. Então esses diminutos átomos, segundo Allan Kardec, primordiais, eles se unem para formar os átomos físicos, mas passam por alguns estágios. Isso vocês vão encontrar no capítulo 3º. No capítulo 4º, nós falamos dos veículos de expressão do espírito. E no capítulo 5, o espírito já constituído, a individualidade. Como se no capítulo 3º falássemos da semente e no capítulo 5º da árvore já constituída. Entenderam tudo? Eu não entendi nada até agora. Entenderam um pouquinho? Então vamos lá. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você. Isso é óbvio. É óbvio que Deus criou a galinha primeiro, depois deu a ela condições de dar continuidade, que é o que fez conosco. Isso é um fato, não tem como nem pensar em responder, ou não dá para pensar assim. Então ele criou o protótipo, deu a ele condições, falou: agora é com você. Jesus, num dado momento, no Evangelho de Paulo, assim como meu Pai me confiou um reino, agora eu vou-lo confio, porque nós estamos sendo individualizados e aperfeiçoados em Jesus. Quer ver uma prova disso? Quando Allan Kardec estuda sobre a alma do mundo, na Revista Espírita de 1869, veja que informação interessante. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, como fazendo parte daqueles que estão encarregados em fazê-la progredir. Quem está encarregado de fazer a Terra progredir? Daqueles, no plural. São os guias da humanidade? Vocês estão dentro de quem? Aqui sugere que nós estejamos dentro de Francisco de Assis. Estamos dentro daqueles
que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, agora Jesus, que constitui propriamente falando a alma da Terra, da qual cada um de nós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do Espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Há dúvida a respeito disso? Paulo de Tarso já afirmara isto. Em Jesus somos aperfeiçoados. Está em Colossenses. Carlos Soares Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, um dia já fomos células físicas no corpo de Jesus em outros orbes, não aqui. Paulo de Tarso, somos células do corpo do Cristo. Somos membros uns dos outros. Você sabia que eu existo em você? E você existe em mim? Que eu preciso cuidar de mim para você e você cuidar de mim, de você para mim? Veja como é isso. Inspire profundamente, todos. Segure um pouquinho, solte. Agora inspira de novo. E diga-me o ar de quem que vocês expiraram. Quem entraram dentro de vocês? O ar é um ser vivo. É uma infinidade de consciências que quando expiramos colocamos para fora. E uma infinidade de consciências quando inspiramos trazemos para dentro. Então, se tudo começou com um fascículo de luz que nós chamamos de átomo primitivo, e quando falamos no livro átomo, não estamos falando do átomo físico. Então esse átomo primordial, sobre o convite de alguém, que em nosso caso foi o Cristo, eles se unem dois ou mais, formando o que nós conhecemos como amor. O amor tem a característica, segundo Joana de Ângeles, de gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Esse amor forma um oceano de fluidos que nós conhecemos como fluido cósmico ou universal. E para André Luiz, o fluido cósmico ou universal é o plasma divino, o hálito do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Está ficando mais compreensível? Essa energia cósmica ou universal, quando nós a convidamos, ela se transforma em matéria mental. E a matéria mental, para André Luiz, na obra Libertação, é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E essa matéria mental, quando nós a convidamos para dar forma aos nossos pensamentos, elas se transformam, essas diminutas criaturas pequeninas, no que nós chamamos de linhas de forças, de princípios subatômicos, desde o bóson de Higgs, os leptons, os quarks, os bários, os mesos, todo esse universo subatômico termina por formar as partículas atômicas e até transformar-se em átomos físicos. Então esse átomo físico se percebe que é uma aglomeração do átomo primordial, mas é um número incontável do átomo primordial para formar o átomo físico. Entenderam aqui? Isso se chama de individualização. O hidrogênio simples é considerado o primeiro elemento do sistema periódico. Vocês não faltaram a aula de química, faltaram? Entenderam direitinho? Então, se vocês pegarem um átomo de hidrogênio simples, ele não tem nêutron, ele só tem próton e elétron. Mas, como nós falamos há mais de 15 anos que existia o elemento zero, já que esse era o de número 1, hoje ele se encontra no sistema periódico como o nome de neutrônio, o elemento zero, que é o núcleo atômico somente com a energia nêutron, com o éter físico, como nós falamos. E quando estimulamos essa energia nêutron, ela se transforma num próton, segundo a ciência acadêmica,
esse próton libera parte do seu energismo, gerando o elétron, forma-se o átomo de hidrogênio. Entenderam? Quando esse átomo de hidrogênio simples, um próton e um elétron, recebe mais uma porção de energia nêutron, ele se torna um átomo pesado, ainda de hidrogênio. Está segurando aí? Quando ele recebe 2 porções de energia nêutron, ainda como hidrogênio, ele se transforma num átomo radioativo, com um poder descomunal de trabalho. Mas vamos no hidrogênio simples. Pega 4 agora. Vai ter 8 elementos. E o hélio, que é o segundo elemento, tem apenas 6. É isto? 3 e 3. Ou 2, 2 e 2. 2 nêutrons, 2 prótons, 2 elétrons. Dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. E no reino dos céus era o menor. Não foi isso que ouvimos com Jesus? Por mais que o elemento próton rebaixe uma oitava e se transforma em nêutron para participar da segunda estrutura, o nêutron no hélio é mais evoluído que o próton no hidrogênio. Então não há prejuízo. 2 permanecem como prótons, 2 elétrons, e 2 elétrons são liberados e pode participar tranquilamente na energia elétrica, por exemplo, sem prejuízo. Ele não precisa estar no átomo. Entenderam? Agora 4 átomos formam o segundo. Isso chamamos individualização. Por exemplo, quantos átomos se uniram para formar uma das moléculas das células de vocês? Entenderam agora porque quase todo mundo foge dos estudos? Mas não falamos confuso assim não, confusão é só minha. Então imagine uma única célula do sangue de vocês. Tem mais ou menos 280 milhões de moléculas, com 10 mil átomos em cada uma, em média. Entenderam? E formou somente uma consciência, que nós chamamos de consciência celular. Está entendendo? Então a consciência da célula, quando eu dialogo com ela, ela repassa a informação para as suas moléculas, que repassam para os átomos, que vão repassando para esse mundo subatômico. Se eu sei fazer isto. As células se unem para formar os tecidos. Os tecidos se organizam para formar os órgãos, que se entrelaçam para formar os sistemas, que se unem, porque são interdependentes, para formar o corpo. Olhando para o corpo de vocês, vocês poderiam dizer que o corpo é um ou vários? Um só. Mas quantas vidas compõem essa vida? E só de olhar para vocês, vocês percebem que 90% do corpo de vocês não é formado, esse corpo, de células humanas, mas sim de vírus, micróbios, vermes, ultravírus, bactérias. 90%. A ciência acadêmica chegou lá, já comprovou, já tem um site da ciência falando isso. E esses vírus, vermes, bactérias, micróbios, não são eles que causam as doenças. Somos nós que os desorganizamos. Quando eu compreendi isso há mais de 20 anos, nunca mais eu tomei remédio. Nunca mais adoeci a ponto de ter que trazer medicação para dentro de mim. E o interessante é que esse corpo está em evolução. Todo o energismo desse corpo, segundo Hernani Guimarães Andrade, fatalmente vai transformar-se em instintos. E os instintos já são os embriões dos sentimentos e da inteligência. Esses instintos, segundo Joana de Ângeles, vão transformar-se em sensação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mais tarde, segundo Joana, em emoções. Mais tarde, um pouco em sentimentos, um pouco mais em pensamentos, em inteligência, e terminam por formar a consciência. Agora não é mais o átomo primordial, agora é a individualidade. Entenderam? Quer perguntar agora ou daqui a pouco? Porque agora o meu corpo está evoluindo e um dia vai ser um corpo perispiritual que vai governar este. Alunos não podem se transformar em professores?
e antes sabiam o que os professores sabiam? Então perceba, com Allan Kardec, na maior síntese da física quântica que eu conheço, conforme as orientações de Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, e o precursor da física quântica é Allan Kardec, eu não conheço outro antes dele, com tamanha sabedoria. É a questão de número 540 do Livro dos Espíritos, que foi a base para o nosso livro. Tudo cresce. Quando fala tudo, não fica nada de fora. Tudo evolui, desde esse átomo primordial até o arcanjo, que começou por ser um átomo. Mas desse que eu disse, primordial. Primeiro esse elemento obedece aos fenômenos físicos, sendo átomos físicos agora. Mais tarde ele comanda, segundo Allan Kardec. Para comandar o corpo tem que ser perispírito, porque é o perispírito que gerencia o próprio corpo. Por isso o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito agora vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. E Allan Kardec chega à conclusão que o perispírito é a alma evoluindo. Um dia o perispírito vai transformar-se numa alma. E vocês já estudaram o livro, já entenderam isso. Imagine uma semente. Vamos fazer 4 propostas. Vocês querem fazer uma árvore a partir de uma semente, de um galho da árvore pronta, de uma enxertia, ou de uma enxertia mais ampla, que eu já vou falar daqui a pouco. Uma laranjeira, por exemplo. Se for pela semente, vai demorar um bom tempo, a depender da semente. Se escolher um galho, a coisa pode acontecer mais rápido. Se for a enxertia, vocês já precisam pegar um pé de limoeiro, cortar para fazer o cavalo, como nós falamos, e colocar a laranjeira acima. E agora vai ter 2 consciências num só corpo. Isso é permitido? 2 espíritos habitar um só corpo? Quem desmente essa realidade? Allan Kardec presenciou isto. Qual era o nome do ser, da entidade que Jesus perguntou: quem és tu? Somos muitos, nosso nome é Legião. Mas o corpo não era só um? Que legião era essa? Será que estava falando de elementais ou de espíritos individualizados? Dos elementais, é claro. Nós vamos explicar daqui a pouco, é o que está no capítulo 6. Perceberam? Então agora o pé de limão e o pé de laranja estão convivendo tranquilamente, produzindo uma só realidade. Agora vai lá e tira uma semente da laranja da enxertia e planta, e diga-me o que vai nascer. Já fizeram a experiência? Limão. Somente limão. Não vai sair limonada, não. Vai nascer limão. Raramente acontece diferente, porque é uma parceria. Agora você fica em evidência, depois eu vou dar continuidade à minha consciência, à minha espécie. Existe, é o 4º elemento que eu ia dizer, existe uma árvore de enxertia de um agrônomo, me parece que de um país estrangeiro, que produz 40 frutos diferentes. Então tem 40 espíritos numa só árvore. Porque o que nós chamamos de espírito é uma consciência, não interessa onde ela está no seu processo evolutivo, já que tudo é espírito. Agora, individualizado ou individualidade é o ser que já se humanizou e está a caminho da angelitude. Então, abaixo do ser humanizado tem o pré-humano, que nós chamamos de elementais, que Allan Kardec deu o nome de gnomos, de duendes, etc, etc. E ele falou que existia elos, ou sub-reinos, porque este é um elo entre o homem e o animal.
Mas existe um sub-reino entre o próprio pré-humano e o animal. Kardec prometeu falar-nos do elo, do sub-reino que existe entre o animal e o mineral, e o vegetal. Prometeu mostrar também o entre o vegetal e o mineral. Não deu tempo de organizar as informações, mas ficou as pesquisas, e hoje a espiritualidade traz à tona. Hoje sabemos que o vírus está na fronteira do reino mineral com o vegetal. Vocês sabem disso. Tem vírus que se comporta como minério e tem outros que já começam a se mover. Então está na fronteira entre a vida aparentemente inerte e a vida em movimento. Vírus se unem, bactérias e outros elementos formando as células vegetais. Vocês sabem que nas células vegetais tem bactérias, que são as mitocôndrias, assim como nas células animais e humanas. Dentro das mitocôndrias tem vírus trabalhando em perfeita harmonia. Isso chamamos de individualização. E quem são esses seres elementais? Vocês sabem também que entre o reino vegetal e o animal existe vários seres. O dragão marinho folhado, quem já ouviu? Parece um galinho de árvore. É primo do cavalo marinho. Mas é um ser que é vegetal e animal ao mesmo tempo. A lesma folha, quem a conhece? Como animal, ela come tudo durante 2 semanas. Como vegetal, ela vive o restante do ano fazendo fotossíntese. E nós já fomos tudo isso. Já pensou se a gente lembrar disso e começar a viver de luz? Porque o reino vegetal só transforma a luz em alguma coisa, segundo os doutores em biologia. Então nós percebemos agora entre o animal e o homem, o pré-humano, que ele tem um corpo híbrido. Ele pode densificar o seu corpo, copiar-nos na forma e ficar parecidos conosco, ou copiar qualquer uma das formas que ele já fora, que ele já animou. Existem os elementais em planos menores, como Allan Kardec os identificara, governando as flores, os perfumes, as fragrâncias, os sabores, e perceberam que eles estavam em tudo. E hoje sabemos que os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, porque eles são considerados para certos segmentos de espírito dos elementos. Allan Kardec só foi até o átomo, percebeu que no átomo havia uma consciência elemental, porque ele classificou dizendo assim: eles são responsáveis pelas vicissitudes que passam os elementos, desde os átomos a qualquer elemento. Mas Ramatiz parece que aprofundou um pouquinho, encontrando eles nos elétrons. Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, aprofundou um tanto mais, percebeu a presença deles nos fótons. O espírito Gúbio, na obra Libertação, percebeu eles presentes na matéria mental que formam os fótons. E Pietro Baldi percebeu eles antes da formação da matéria mental, que Allan Kardec chamou de energia ou matéria elementar. Querem fazer algum questionamento acerca da individualidade e dos elementais? Eu vou colocar mais alguma coisa, daqui a pouco eu vou parar, mas pode parar quando quiser. Então perceba, hoje que nós já somos espíritos individualizados, quantas vidas já tivemos como humanos? E quando vamos preparar o nosso processo reencarnatório, nós voltamos na totalidade? Jamais. Todas as criaturas são multidimensionais, segundo Joana de Ângeles, ou seja, vive em múltiplas dimensões. A ciência, num experimento que não veio à tona há muito tempo, está mais ou menos uns 5 anos, os cientistas flagraram 4 fótons em 4 dimensões diferentes e perceberam que o da primeira estava relacionando com o da terceira dimensão e o da segunda com o da quarta, mas perceberam simultaneamente que o da primeira estava tendo um caso de amor com o da terceira e com o da quarta e com o da segunda também. Ou seja, se um fóton pode viver em 4 dimensões diferentes, e o espírito?
Por isso, estamos conectados a todas as nossas vivências. Então perceba, quando vamos encarnar, nós escolhemos o quê? Uma semente. Eu quero ter um desafio mais amplo, ou eu escolho uma muda, ou eu vou fazer uma enxertia. Aí chega um dado momento, esse corpo é meu, o masculino, mas o corpo estava até então feminino. Percebe a dificuldade do transgênero? Por não conhecer a si próprio, não se entendem antes e depois a coisa complica. E se soubéssemos disso antes, teríamos maiores cuidados em fazer as parcerias, não teríamos? E veja, a coisa é muito mais complexa. Nós prestamos atenção na alimentação, por exemplo? Quem é que nós estamos trazendo para dentro do nosso corpo? Porque um simples alimento pode alterar o caráter da pessoa momentaneamente. Não muda o seu caráter se ele é virtuoso de fato. Mas se ele ainda não tem esses valores bastante definidos e aprimorados, um simples alimento pode deixar a pessoa de mau humor. Vocês sabem disso. Pode deixar com dores dilacerantes, pode deixar a pessoa confusa. Por exemplo, a falta de água nas criaturas mais idosas, e eu já estou entrando, porque a partir de 60, então daqui 2 anos já vou estar classificado. Só a falta de água gera confusão mental. Falta de líquidos. Se eu ficar desvitalizado, desidratado, e eu posso ficar confuso e começar a ver espíritos, ter alucinações. E aí nós não entendemos os idosos e pensamos que eles estão caducando. É assim que nós falamos? E a consciência, a partir de uma certa idade, se ela não tem muito o que fazer por aqui, ela vai saindo a sua essência e deixando secretários. Pode perceber com as pessoas que estão com Alzheimer? Não tem função. Então os filhos foram desprezando o meio, então ela não vê função e ficar aqui para quê? Então a consciência se retrai. E quando nós damos atividade, damos motivos para essa pessoa ter uma sobrevida, ela sara. Então Alzheimer, Parkinson e derrame cerebral. Então essas três disfunções no espírito estão sendo curadas pela ciência acadêmica com visualizações. Os pacientes mergulham na sua medula óssea, encorajam as células-tronco a migrarem para os seus cérebros, para o sistema nervoso e a reconstruir as áreas lesadas. E nós fizemos experimentos com um ser com derrame cerebral. Ficou todo enroladinho os seus ossos, porque perdeu quase todas as funções do corpo. Ele era um construtor na construção civil. Perguntamos a ele: você quer ficar aí? Porque ele estava como um rei, todo mundo servindo ele, a coisa estava legal até. Ou voltar a construir, ser útil, não ser um peso morto para a sociedade. E após esse diálogo com a sua consciência, ele aceitou a proposta e com 6 meses ele estava construindo casas outra vez. Porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, segundo Camille Flammarion. Se eu tenho uma proposta, assim como o Leon Denis, como eu disse ontem, se eu trago um conteúdo diferente para a mente, para o emocional, esse conteúdo mental, emotivo, já começa a transformar o meu corpo, o meu comportamento, a depender do conteúdo que eu estou trazendo. Então essa individualidade, que é uma infinidade de informações, quando vai reencarnar, ela pode desejar ter uma experiência totalmente nova. Por isso Joana fala, pode apenas encarar num ponto de autoconsciência pura, ou seja, algo que o espírito ainda não viveu. Ele traz as possibilidades. E se a semente recusar-se a relacionar com a terra, ela nasce? Não nasce. Ela precisa relacionar, e não só isso, incorporar a terra na sua consciência, ou os elementos que compõem a terra, ou os elementais. A terra consegue entrar na semente sem o auxílio da água?
E quem coordena a estrutura da água são os elementais também. A água existe sem a presença do ar? Também não existe. Por isso, os elementais da terra, da água, do ar. O ar vive sem a luz, que simboliza o fogo? Também não vive. Por isso, basicamente, os 4 elementos compõem a vida em todas as suas expressões. Uma sumidade, uma infinidade de autores mostrando essa realidade. Então, quando vamos construir uma realidade nova, nós trazemos essa diminuta fração da nossa consciência. E o meio onde vamos interagir, o primeiro contato é com a mente de nossos pais. A depender do que os pais começam a nos ofertar, nós começamos a construir os veículos de expressão, da mente ao físico, com o material psicofísico dos pais e do meio. A depender de como meus pais pensam, sentem, falam ou vivem, e eu posso, no final da gestação, não dar conta de governar aquela maquinária. Por isso é permitido, segundo Joana de Ângeles, e eu não vou dizer onde ela falou isso, mas agora eu já posso dizer, porque quem me confidenciou foi Alamar Regis. Você aguenta aí, agora você está como espírito, não pode matar você 2 vezes. Te desintegrar do lado de cá, mas daí agora você sabe que não. Então ele presenciou essa informação na mansão do caminho, a troca de espírito entre a concepção e o nascimento. Então, se ele começa a construir a sua realidade e vê que não vai dar conta, ele entrega o comando para outro, ou coloca outra personagem na sua consciência. Pode fazer uma enxertia, pode trazer um conteúdo de outra vivência e somar com o que já fora selecionado para aquela vivência, e trazer tantos conteúdos como Joana nos ensina, que passa a personalidade a ser formada de substâncias e de essências, conforme a obra O Ser Consciente. As substâncias são elementos coletados do meio e de outras vivências, e são elas que definem o nosso comportamento, e de essências que dimanam da nossa consciência, estados virtuosos para gerenciar a consciência em construção. Então é mais ou menos isso que vocês vão achar no capítulo 5. E a interação com os elementais, entendendo o que são eles, no capítulo 6. E a nossa interação mais direta com eles começa no capítulo 7, no 8º, que fala das criações mentais. Se os maltratarmos, geramos enfermidades, conforme está no 9º. Se perturbarmos a harmonia em que eles vivem. E no 10º, o processo de reordenação, processo de autocura, ou de colocarmos as coisas em harmonia conforme as assimilamos. Entenderam alguma coisinha? Pouquinho assim? Agora vocês vão questionar alguma coisa, porque não adianta eu ficar falando como papagaio de pirata, para que amanhã, ao falar que o reino de Deus está dentro de nós, que nada mais é do que essa consciência, porque para André Luiz, o que nós chamamos reino de Deus é algo que a alma, a personalidade encarnada, construiu com as suas vivências. Então esse campo virtuoso, esse oásis que tem na sua consciência, é algo que foi construído pela alma, pelo espírito, nas suas diversas reencarnações. Se vocês estudarem Emmanuel na obra Pensamento e Vida, vão entender com essas palavras: somos sempre a soma de muitos. E a cada pensamento nós trazemos a infinidade de seres que já experienciamos e assimilamos de fora um tanto mais no processo de permuta e interação incessante. Quem vai ser o primeiro? Para mim, pode desligar, porque eu já sou auto-refrigerado. Qual que é das personalidades que a gente tem?
Para começo, por isso que eu saio do corpo, eu não sou bobo, eu não sinto nem calor, nem frio, nem necessidades fisiológicas, nem coisa alguma, por isso que o corpo fica bonitão. Não tem sede, não tenho vontade de tomar água, eu entro em conexão com a água, eu trago a energia da água o tempo todo para o meu universo, mas não preciso, porque se eu pegar a água e pôr na boca, eu vou perturbar vocês. Vocês podem ficar com sede, porque eu já senti isso quando estava na plateia. Algum questionamento? Alguém gostaria de fazer pergunta? Você vai fazer uma? Eu tenho algumas, tá? Eu também tenho várias. Eu queria que você ficasse ali, vejam as pessoas te vejam. Pode, precisa? Senão o pessoal... Vem aqui. Fica perto da... Ali eu abri a câmera aqui e já está aparecendo. Então tá, fica aqui em cima aqui, ó. Sebastião, Você ficar. não sei se o questionamento é ingênuo, mas você em dado momento você falou assim que nós, Ajusta a câmera aí, por favor. que nós somos seres, dimensionais ou transdimensionais. Você citou isso agora há pouco também. Voltou. Aí partindo da premissa que nós fomos criados simples e ignorantes, esse termo para mim leva à conclusão de que simples e ignorante é unidimensional, por exemplo, né? Em que dado momento da nossa existência, onde você falou que nós temos Quase a idade do a universo. quase idade do universo. Em que dado momento dessa idade do universo nós conseguimos atingir essa tridimensionalidade ou transdimensionalidade? Outra pergunta. Você falou em dado momento aí também que você, quando teve consciência do ser que é, você deixou de tomar medicamentos. E em outra oportunidade eu vi você dizer também que você já foi obeso, com problemas de coluna, e isso você transformou com o equilíbrio da mente. É isso? Como fazer? Porque eu também estou cheio de problemas. Agora eu venho num processo de transição físico, psíquico, moral, emocional, tudo junto. Eu quero saber como eu proceder para mim atingir essa. Ele está convidando para o próximo seminário já. Mas dentre hoje e amanhã já dá para a gente fazer um bom enredo. Então veja, Leon Denis, na obra O Grande Enigma, ele começa a perceber o elemento único, que não existia dois. Allan Kardec já percebeu isso na questão 28 do Livro dos Espíritos. Antes, até a questão 27, ele trabalhava com a possibilidade de dois elementos, matéria e espírito. E ele confessa a ignorância dele na questão 28, que ele fez a pergunta e não teve a resposta, que se existe dois elementos, o material e o espiritual, ele não sabe se isso é verdade. Se eles têm ou não a mesma fonte, ele também não sabia. Eles aparecem distintos, um com mais inteligência e outro com menos. O inteligente conduzindo o menos inteligente. Por isso que ele admitia. Mas na questão 29 e na 27 fica muito claro isto. Na 27 ele pergunta e a resposta veio como sendo dois elementos e acima deles Deus. E tenho a interrogação para frente, na questão lá mais para o final. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. Se o fluido universal fosse matéria. Ele chega à conclusão, então, que ele está mais confuso do que eu. Na questão 29 ele começa tudo de novo. A ponderabilidade, aquilo que se pode medir, que se pode pesar, é um atributo essencial da matéria que você conhece, sim, não da matéria primordial, que é a base do fluido universal. E agora? O fluido universal é constituído de átomos. E aí, Miramês, claramente, e o próprio Galileu na obra A Gênese, esse elemento começa como fluidos. E aí é onde entra Leon Denis. Quando nós vamos pensar, nós atraímos uma porção. Isso Kardec já colocou na terceira edição do Livro dos Espíritos, questão 603. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir. O que você deseja construir?
E a capacidade que tem você de governar esse elemento, você vai assimilar uma porção de princípios inteligentes. Que André Luiz mostra claramente que a energia que nós usamos no passo é princípio inteligente na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Que Emmanuel mostra claramente a mesma coisa na obra Seara dos Médios e na obra Roteiro. Agora, Leon Denis, ele vem ao encontro da nossa mente, e nós é que gravamos nele a nossa inteligência, porque nós já somos um ser individualizado, já com a inteligência definida, e quando eles chegam, conforme essa linguagem simples e sem ciência, nós é que vamos qualificá-los, porque nós vamos gravar neles as nossas virtudes, ou seja, nós vamos equipá-los, orientando-os, capacitando-os, e juntando 2 ou mais e formando as realidades que almejarmos. Então essa multidimensionalidade existe na realidade desde o átomo primordial, porque um único átomo primordial já é uma cópia do cosmos. Tudo que existe nele existe no universo lá fora. Então ele não precisa atingir um estado para ser multidimensional. Ele por si, mesmo sendo indivisível conforme a questão 728 do Livro dos Espíritos, o átomo físico pode se dividir, porque a molécula secundária, que é a da matéria, é uma porção de moléculas primárias, conforme a questão 34 do Livro dos Espíritos. Então, o que nós queremos construir para curar o corpo, por exemplo? Então, eu começo a pensar, se eu sei o que é um átomo e como ele funciona, as suas leis, eu posso criar um átomo, conforme Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Agora eu posso combinar esse com aquele átomo e transformá-lo em alimento, em medicamento, conforme ele nos ensina também. Mas eu preciso usar a vontade, o pensamento, a mente, conforme as leis. Porque do contrário, eu vou começar a perturbar o energismo ao invés de atrair. Se eu penso contrariando as leis, eu expulso elementos do meu corpo. Leon Denis. Se eu pensar conforme as leis, eu atraio. Então, quando eu começo a imaginar uma estrutura óssea mais fortalecida, antes da forma, a função. Já dizia o médico, o cientista, o filósofo Edgar Cayce. Qual a função que eu quero para o meu corpo? Antes da função, eu preciso idealizar. Como eu quero, quais as características, porque quando eu tinha 90 quilos, meu corpo estava desmanchando com um processo cancerígeno que atacou as minhas juntas e as cartilagens foram soltando todas. Saía pedaços na rótula do joelho, por exemplo. Então eu comecei a imaginar um corpo com 75 quilos que o médico pediu para aliviar o peso e não podia demorar. E eu estabeleci 20 dias para conseguir isto. E a função, para quê? Com 20 dias após, eu estava com 75 quilos, sem deixar de comer nada, só mastigando mais e idealizando o corpo, que eu aprendi com Leon Denis. Se eu usar de forma consciente a minha vontade, eu posso vencer até a morte, segundo ele, com a vontade convenientemente dirigida. E se eu tiver fé o suficiente, eu também posso vencer a morte, Joana de Ângeles, além de enfrentar qualquer situação. E se eu amar, eu curo até doenças congênitas, segundo Miramês. Então a primeira coisa, onde você vai usar o corpo que você quer curar? Então você vai criar um mecanismo, um plano de ação para que você viva mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30, o que você almejar. E onde você vai usar, quais as características? Principalmente o pensamento, sentimento, palavra e atitude deve estar na mesma frequência. Como se fosse a receita de Satya Sai Baba. Eu penso na verdade, eu sinto o que estou pensando, eu falo o que estou sentindo e vivo o que eu estou falando. Porque se eu penso belissimamente, na sequência eu reclamo do alimento. Os elementais que estão no meu corpo estão nos alimentos também. O que você está querendo? Você quer que a gente te ajude e olha para nós. Nós somos uma possibilidade para você, porque o alimento transforma-se à semelhança do que eu sou, é Emmanuel, caminho, verdade e vida.
Então não existe elemento melhor do que o outro. Tem um que tem especialização X e o outro Y, conforme Camille Flammarion. Jamais uma molécula de gordura vegetal terá a experiência e a função de uma molécula de gordura animal. É ilusão. E agora demorou. Os pais vegetarianos achando que o espírito, só porque eles são vegetarianos, é obrigado a ser, e a criança morreu. Foram presos. Foram responsabilizados. Temos uma amiga, já que você vai em Água Clara, mas eu não conto o nome da amiga. Ela, quando ficou sabendo que estava grávida, ou quando começou a preparar, ela se tornou vegetariana e começou a falar mal da carne. Eu falei, a vida inteira comeu e agora está cuspindo no prato. Que nada contra. E aí concebeu a nossa pequenina. Só que até 6 meses o suficiente para a vida dela, o leite materno, se a mãe tem uma alimentação saudável. E se ela já estava deficiente da energia animal, que ela não tinha condição, porque não se vira vegetariano. Vegetariano é uma construção que leva milênios para a gente chegar lá, consciente. E a menina começou a morrer, começou a ficar desnutrida, e ela começou a quase enlouquecer. E o marido pediu socorro, e pedimos para ela, não pedimos, foi um decreto mesmo, você volta a comer carne ontem e dê para sua filha. O dia que ela tiver consciência e resolver ser vegetariana, ela vai fazer isso, não você. E salvou a vida da criança. Allan Kardec. É de dentro para fora que mudamos, e não de fora para dentro. Se eu sutilizar o pensamento, porque o pensamento cria a realidade que meu corpo necessita também. Eu posso alimentar o meu corpo com o meu modo de pensar. Agora, deixar de comer carne e falar da vida alheia é um contrassenso. Deixar de comer carne e deixar apodrecer o vegetal na geladeira é um contrassenso, porque é vivo também. E eu deixo de comer a carne animal, o animal morre, o corpo dissolve, ele entra na cenoura, no pepino, no abacate, no pimentão e vem do mesmo jeito. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus. Ninguém chega ao estado de consciência se não passar pelo corpo. Nenhum dos reinos retardatários. Agora, não precisamos para o futuro matar a forma. Se eu abraçar o animal, se eu pensar no animal, já há permuta. O energismo já é trocado. Camille Flammarion. Ele mostra como isso se dá. Então, se eu respeitar a vida de tal modo, agora eu não preciso mais comer a carne animal. Porque se eu abraço uma árvore e troco a energia com a árvore e curo o meu corpo, porque isso a ciência está fazendo com crianças, com adultos, quanto tempo já fazemos isso? E eu não preciso matar a árvore. Em Minas Gerais, em Patos de Minas, eles convidam os elementais responsáveis pela consciência da fitoterapia e da homeopatia diretamente da natureza, como Caena faz, como nós colocamos no livro. Então ela estende a mão pedindo a eles a essência consciencial que governa a estrutura da essência mãe na árvore. Então nós vamos trazer os elementais que sabem fazer isso naquela árvore. Agora eles vêm como mão de obra para o nosso corpo. A partir dos elementos que eu construo, porque quando eu penso eu estou interagindo com elementais, com os elementos que eu vou trazer nos meus relacionamentos ou na alimentação, porque alimentação não é só comer, leitura é alimentação, música é alimentação, e várias outras coisas. Um abraço é alimento. Tudo que entra através dos nossos sentidos é alimento. Está dando para entender? Então, assim que você começa a definir o seu corpo e ter um comportamento condizente com a sua proposta, você pode sarar de uma hora para outra. O caso do menino indiano que desencarnou de morte incurável, de doença incurável. Lá pelas tantas no velório, ele começa a aquecer as mãos, os braços, e mais tarde ele senta na cama. Onde está a minha família? A família se apresenta: não conheço vocês. E eu sou de tal lugar, meu pai chama isso, minha mãe tem aquele nome, e eu estou com fome. Fizeram a comida, ele recusou.
isso não é comida de gente. Por ser na Índia, perceberam que ele era da casta dos intocáveis. O que me encanta não é isto, não é a troca de espírito, é um espírito assumir um corpo que morreu de doença incurável e consertá-lo em algumas horas. Se um outro que não é o nosso pode fazer isso, o nosso também pode, se eu tiver habilidade. Se eu não tiver, eu peço socorro. É o que nós chamamos de inspiração, eu vou ter as informações. Agora, dialogar com os elementos. Às vezes nós queremos matar os alimentos, porque quantas vezes que eles morrem até entrar dentro das nossas células? Na colheita é como se estivéssemos matando, porque tiramos o vínculo de uma fruta com a árvore mãe. Para ele é como se ele estivesse morrendo. E no caso da fruta nós vamos mastigar. Morreu de novo na forma. Chega no estômago, morre mais uma infinidade de vezes, porque passa por um suco, que é o suco gástrico, que é muito mais potente do que a solda cáustica. Quando é assimilado no intestino fino e trazido para o fígado, ele passa por mais de 500 transformações no interior do fígado. Ou seja, o fígado tem mais de 500 funções, quer dizer, as transformações são muito mais do que isso. Ele volta à corrente sanguínea já basicamente como glicose e vai para o interior das células, na mitocôndria, ser fracionado outra vez. E quantas vezes essa morte ocorre após a molécula ser assimilada e o tempo todo a energia dela vai para a natureza e outras vêm. Então o tempo todo. Então esse pensamento em harmonia, ou pelo menos intencionando a harmonia, é a base. A humildade reconhecendo a própria ignorância e o desejo sincero na construção da realidade vindoura. André Luiz tem a receitinha que nós colocamos aqui na obra Sinal Verde. Se eu quero, eu penso, mas sou eu que penso. Eu não vou comprar o seu pensamento ou deixar que o seu pensamento, se for negativo, me influenciar. Se eu pensar, eu ajo. Eu interajo com a minha realidade íntima e com a do entorno. Se eu agir, eu atraio, segundo a minha proposta. Se eu atrair, eu realizo. Conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. Somos hoje o que pensamos ontem, seremos amanhã o que pensarmos hoje. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. É a realização antecipada. André Luiz, tudo numa simples lição, se é que podemos dizer simples. Então a primeira coisa, você vai idealizar o corpo e para quê? E na hora da alimentação você vai estar presente. Não é aqui e com a cabeça em outro lugar. Celular próximo da refeição, nem pensar. E de preferência desligado, longe da refeição. Só se estivermos no restaurante, não tem jeito, você pelo menos desliga. Porque a radiação dele já é provado que destrói profundamente os alimentos. Então você está ali, presente, interagindo com o alimento, e o alimento está em conexão com a natureza. Então se você está comendo uma porção, através daquela porção que representa a natureza, pode vir uma infinidade de energias sem matar as formas, com a diminuta porção. Por isso que o que nutre não é a quantidade, é a consciência que eu tenho no processo. Mas já está bom, senão não sobra para mais uma pergunta, pelo menos. Alguém tem mais um questionamento? Eu vou fazer questões não minhas, mas do nosso grupo de estudos, Sebastião. Nós tínhamos dificuldade para explicar a individuação da palavra individualidade, né? Tem a explicação no final do livro, mas tivemos dificuldade. E também entramos em altos debates sobre as personalidades. Mamãe exemplificou que ela se curou, né, deixando de tomar bebida alcoólica, se apaziguando e falando com essa personalidade que ela construiu alcoólatra numa fase de sua vida. Não sei se foi nessa coisa, né? Então foi uma maneira que a gente trabalhou também e faz parte do processo de autocura, se é que a gente pode expressar dessa forma. E a Fátima fez uma colocação bastante interessante
esse perispírito que está aqui vai se transformar em espírito e ele vai levar tudo que nós vivemos junto até hoje. Então vai ser bem sabidinho, disse ela. É por aí. Leon Denis. Eu coloquei a informação aí, vocês percebem na obra Depois da Morte. Leon Denis fala que o perispírito, de fato, é uma alma sendo construída, já que tudo cresce e evolui. O aluno de hoje vai ser o professor de amanhã. Por isso que se uma semente agora pode transformar-se numa árvore que vai gerar novas sementes, é justo pensar que a lei é igual para todas as consciências. Então, quando eu entendi as várias personalidades, ninguém me disse. Eu me vi fora do corpo, conversando com mais de 500 personalidades. Então, imagine a cena. E o Cristo em mim, meu eu superior. Quando esse Cristo em mim pegou nas minhas mãos, numa oração para me fortalecer, eu comecei a desintegrar a minha forma. É como se ele desmontasse a minha consciência e reconstruísse ela em segundos. E aquelas personalidades olhavam com um olhar de piedade. Se você vai crescer, moço, o que será de nós? Que nós estamos botando fé em você, nós investimos em você. É como se elas todas fossem acionistas do processo. Nós temos conteúdo de nós todos em você, porque nós podemos fazer uma configuração assim, que a gente chama de enxertia de alto nível. Então eu posso começar uma experiência interagindo com um meio diferente, como uma semente realiza a tarefa, ou algo mais abrangente. Mas na maioria de nós trazemos múltiplas realidades de outras vidas, e N realidades dessa vida, através da interação com o meio, com os pais, etc. E incorporando tudo isso para formar mais uma individualidade. Vocês já viram falar de Ernesto Bozano, aquele que não acreditava em nada disso, que era cético? E na obra O Objetivo da Vida, literalmente ele fala assim: o objetivo da encarnação é para o espírito fabricar mais uma alma. E após estar fabricada, ele a incorpora na sua individualidade. Aquela coisa mais bonitinha assim, com a simplicidade, e é profundo, porque ele está fabricando mais uma alma, ele está individualizando a partir dos elementos do meio, da família, dele próprio, e construiu mais uma consciência para ser incorporada na sua consciência. De outro modo, nós podemos pensar assim. Joana de Ângeles: converse terna e amorosamente com as suas imperfeições morais. E tem uma lição de Amélia Rodrigues. Só pode ter sido um dos discípulos do Cristo, que eu nunca vi alguém falar com tanta propriedade do Evangelho. E conversando com Jesus, tem 4 personagens. Conversando como um ser individualizado com tudo que nós imaginamos de um ser individualizado. E o nome de um deles: fé. Fé, a mãe de todas as virtudes. A fé, conversando com Jesus. A esperança, conversando com Jesus. A caridade, conversando com Jesus. A misericórdia. Seres. Quando eu li em André Luiz, na obra Libertação, que ele fala: virtudes excelsas e imperfeições morais são seres vivos. Então eu posso conversar tanto com as minhas virtudes quanto com as imperfeições. Se for as imperfeições, eu vou envolvê-las em vibrações de amor. O amor está vindo de onde? Das virtudes. E eu vou convidá-las a mudar o curso, a transformar-se de vícios em virtudes. Se for um órgão com perturbação enfermiça, ainda, Joana, fazer o mesmo, envolvendo ele em vibrações de amor e convidando-o para que ele volte à normalidade. Ou abraçar as células, fazendo a mesma coisa. E ela termina dizendo: converse agora com as forças mantenedoras do físico e do perispírito. São os elementais. Por ser a especialidade de Ramatiz, de Miramês, cada um deles faz uma parte no processo do ensino. Ela direciona, fala com Ramatiz, fala com Miramês, que vai te explicar melhor quem são esses seres.
Se a gente tiver uma ideia mais exata, a coisa acontece na velocidade espantosa. Quando a gente não tem a ideia disso, não sabe nem por onde começar. Por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro bolo sem me humildar e perguntar para quem já sabia, eu estraguei um monte de coisa e não acontecia nada. Eu não sabia nem a temperatura do forno. Hoje, se eu não sei, eu pergunto. Se alguém se dispõe, eu observo a pessoa fazer. Mas não observo mais de uma vez. Na próxima, na segunda vez, eu quero fazer. Agora ela me assiste. Porque eu quero construir a minha liberdade. E nesse processo é a mesma coisa. Quando eu li isso no Livro dos Médiuns, o próprio Kardec, ele fala a capacidade do encarnado e do desencarnado. E ele fica intrigado e pergunta, mas onde fica a assistência da espiritualidade? Diz que eles aqui, se ele dá conta de fazer sozinho, eles ficam à distância, protegendo para que ninguém influencie. Então, se eu dou conta de fazer a obra sozinho, tecnicamente eu estou como orientador da minha realidade, eles ficam a certa distância, como um pai vai distanciando do filho para que ele ande com as próprias pernas. Deu para entender um pouquinho, mas amanhã a gente vai tentar detalhar no processo do reino de Deus está dentro de nós, criar a situação e ir fazendo desde o início esse processo de interação. O relógio não espera. Mais alguma pergunta? Ainda dá mais uma ou queremos fazer o exercício? Essa mesma colocação, Sebastião. Se eu quero que alguém adira ao meu pensamento, à distância, eu quero que ele participe de alguma coisa que eu desejo a presença dele. Certo. Se eu fazer esse exercício diário durante algum tempo, essa energia vai influenciar nele, mesmo que ele não esteja conectado a mim? Vai. Isso eu coloquei no livro também. O ser mais refratário, o mais perverso, o mais incrédulo, ele cede mesmo a contragosto quando a vibração for generosa, com paciência, ela vai levar um raio de entendimento para dentro da consciência do ser mais refratário que você imaginar, Leon Denis. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala a mesma coisa. Qual o pensamento, qual o sentimento, qual o coração suficientemente perverso que resiste o doce contato da caridade, do amor incondicional? Então nós podemos entrar no universo do outro com o processo que nós chamamos de oração. Pode ser com alimentação, pode ser com a roupa que passamos ou doamos, qualquer coisa que chegue no universo do outro. Mas o mais potente é a oração, quando temos consciência do que é oração. Colocar as potências em ações, as potências em ação, e fazendo conexões com outras mentes que pensam como pensamos, para nos auxiliar na tarefa. E Emmanuel, nesse processo da oração, tanto ele quanto André Luiz, Emmanuel fala que quando verbalizamos o que pensamos ou o que sentimos, nós estamos transferindo para dentro de quem nos ouve parte do nosso próprio espírito. Emmanuel. E Ramatiz narra que quando eu falo a vocês, eu posso estar transferindo alguma coisa que vai ficar na consciência de vocês, que vai gravar na contextura mais íntima do ser. E se eu realmente vivo o que falo, de onde eu estiver vivenciando a mensagem que eu preguei, é como se eu estivesse adubando dia a dia e ela vai eclodindo. E a gente percebe isso. Normalmente na quarta ou quinta vez que a gente passa após fazer uma confusão inicial, a coisa começa a já ficar mais claro, a gente já começa a respirar e com mais tranquilidade compreender. Posso complementar? A gente começa a te ouvir, né? Porque a primeira experiência do nosso grupo de estudo foi ouvir Sebastião, né? Ganhou o CD dele, tá por aqui, a gente escuta e entende, pronto, né? Simples assim. Não ouvimos, aí era para ouvir uns 40 minutos, nós ouvimos 8 minutos, voltávamos, né? E não... Vamos ler a obra então. E eu creio, a turma do grupo que estuda e quem já fez a leitura, essa é a terceira, né? Viagem ensinou para cá, agora já consegue te ouvir. É interessante isso, é exatamente esse processo que a gente percebeu. Tem que insistir nos neurônios funcionarem. E o que está no livro com Emmanuel, eu fiz questão de colocar que o bom orientador
Ainda não chegamos lá, mas desejamos ser. Ele sabe amparar, esperar e repetir. Não temos pressa. É o ritmo do grupo aqui. Então, quem chega com vontade de chegar no final do livro, faz 2 anos, né, pessoal? Nós estamos adentrando o 7º capítulo. Nós perdemos o 5º e o 6º, nós demoramos quase 1 ano no 5º, né? Foi, né? Em torno de uns 4 meses, 5 meses no 5º capítulo. Mas sem pressa. E é importante ouvir os programas, porque o que vem através dos programas é acréscimo ao livro. Esse livro no original tem 20.000 páginas. Então, os programas trazem mais informação. Nós pegamos, só para ter ideia, nos programas atuais, 2 fragmentos dá um programa quase de 1 hora. 2 fragmentos pequeninos, porque as últimas 3 séries, vão ser 5 séries, está sendo com a informação que veio por nossa intuição, pela nossa inspiração, não são citações mais. Então nós temos, parece que 15 séries feito com todo o conteúdo do livro, com citações ou não. E agora só o conteúdo que veio diretamente através da nossa própria consciência, no processo intuitivo e inspirativo. E como eu falei a vocês, nós entramos para o estúdio e não sabemos nada do que vai acontecer. Só temos o título, que normalmente eu só compreendo o enredo do título um dia antes ou horas antes, e acontece tudo dentro do estudo. Ninguém programa uma pergunta, falar, eu vou perguntar isso, você responde aquilo. Nunca houve isso desde o início do nosso estudo na rádio em 2005. Então acontece como acontece na palestra, eu não programo uma palavra, não tem nada ensaiado. No caso aqui, eu entro em conexão com a consciência do livro, porque ele é uma consciência, e ele próprio que me conduz. Vamos chegar lá, né? Do lado como marcante, né? Chega. O Chico ele só tocava no livro fechado e assimilava o conteúdo em alguns segundos. Eu espero que daqui a alguns milênios eu já consiga isso, né, Dona Rosa? Já pensou você tocar? E ele disse que ele ria. Mas, meu filho, você colocou isso no livro. Como você teve coragem de colocar aquilo? Né? Isso que a Adriana falou agora, que agora nós sabemos o livro, não entendemos, tá? Em 2015 ele teve a primeira vez que ele se mais espírito, né? Foi. Aí ele falou que nós somos alface, tomate e tal. Tem gente que saiu de lá, né? O cara é louco. Mas então, é que ele fala no plano consciencial, né? Consciencial. Então a gente tem que transportar, se for pensar na matéria, É pensar que você é hoje, né? Já constituído. Então, como hoje é o dia do grupo de estudo, né? Agradeço a presença de todos vocês, né? O nosso grupo não tem ninguém que comanda, somos todos nós, né? Os comandantes do grupo. Mas eu deixo uma tarefa, posso deixar a tarefa do grupo? Né? Que quem vem a primeira vez no grupo, a gente sempre faz uma pergunta. Vou deixar para vocês não precisam responder. O que atrai, por que atrai? Essa é uma pergunta, mas é uma e duas, né? Não precisa responder, é uma tarefa que eu deixo para vocês. Né? Nós estamos buscando essas respostas e através dessa obra a gente está conseguindo compreender um pouquinho do que somos, né? A pontinha do iceberg, vamos colocar assim. Né? Então tem muita coisa aí para a gente estar compreendendo, entendendo, para a gente poder estar se melhorando, progredindo, evoluindo, para um dia chegar a ser um ser de luz, que é o objetivo. Com certeza. Olhe para essa água. Imagine a informação de Gibran que nós colocamos ali. Uma única gota d'água contém todos os elementos do oceano. Só imagine isso. Como que é isso? Como que ela pode estar em todos os oceanos ao mesmo tempo, mesmo estando aqui? E ele vai mais longe. Um único átomo, aí mais tarde ele aprofunda a coisa. Um único átomo contém tudo que existe na Terra. Um único movimento da mente contém todas as leis da existência. E sabemos que por mais discreto que seja o pensamento, segundo o Deepak Chopra agora, ele provoca bilhões de transformações que refletem no físico, no emocional, no meio e etc. Por mais discreto que seja o pensamento.
ele assimila o semelhante e repulsa os contrários. Leon Denis. Então a vibração de um pensamento, de uma palavra, ela repulsa, ele falou expulsa mesmo, tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E amanhã nós vamos bem na câmera lenta. A gente gostaria de mostrar amanhã o conteúdo. Você tem um adaptador? Tenho pro meu, né? Mas a gente vê. A gente vê se traz. A gente colocar só algumas telas para mostrar de onde eu tirei esse negócio que o reino de Deus está dentro de nós e o que alguns autores falam a respeito disso. Então nós colocamos só um pouquinho de texto e depois a gente interage. Tudo bem? Um grande abraço, muito obrigado, muita paz, muito amor. Nós agradecemos ao Sebastião Camargo por essa oportunidade bendita, né, de estarmos junto com ele, aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas e nos conhecendo, né, sabendo que somos a própria lei que está em nós. E essa mensagem que ele traz para nós hoje, né, tenho certeza que vai repercutir em ações, que é o nosso desejo, né, de transformações. Um dia você vai ficar curado, tenho certeza disso. Então vem fazer uma prece para o nosso encerramento e para vocês lerem a obra, entender. O Espírito pensa. De onde vem o pensamento? Quem pensa, né? Eu acho que é a pergunta melhor. Quem é que pensa? A alma ou o espírito? Agradecer a oportunidade do momento, ao nosso amigo Sebastião, a energia do ambiente que nos circunda, a esta casa de amor que nos recebe, a todos os presentes que são almas irmãs, amigas da mesma caminhada, que confraternizam o mesmo ideal. Elevemos os nossos pensamentos, rogando a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, pelo dom da vida, pelos olhos que possuímos e através dos quais miramos o horizonte. Graças te rendemos, Senhor de nossas almas, por este momento tão especial, por este amigo altaneiro, por essa oportunidade única, Senhor, que Tu nos ofereces gratuitamente, sem ainda o merecermos. Graças te rogamos, Pai, por tudo que nos tem oferecido. A Jesus, nosso Mestre, Divino Amigo, jardineiro eterno de nossas almas tão doídas, que Tu nos ampare neste momento de dor, de transmissão de pensamentos, para que nessa transição do mundo que vivemos, possamos transpor os nossos próprios pensamentos, Senhor, para os locais mais longínquos, para os casebres onde a dor impera, para os lares onde a desarmonia penetra, para todos os locais, os ambientes, nos hospitais, onde os enfermos clamam por Sua presença. Pedimos, Senhor, que possamos ter este poder de penetrar o outro onde quer que ele esteja, como iniciamos o aprendizado da noite, de modo simples, do pequeno para o maior. E assim, Senhor Jesus, agradecidos que estamos, pedimos permissão para entoar a canção que Tu nos ensinaste há mais de 2000 anos atrás, quando esteve perambulando entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que sois o poder, a glória, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja.